A função f no ponto menos 1 e 1, nos reais, é dado pela série de potências, né? O somatório de 2n mais 1 de x elevado a 2n, onde o n vai de 0 ao infinito. Então, a integral f de x dx é igual a... Bom, ele já diz que esse somatório aqui é o meu f de x, né? É dado por essa série de potências, certo? E ele quer a integral desse somatório todo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos pegar a nossa integral, vamos botar aqui dentro da integral esse somatório, 2n mais 1 vezes x elevado a 2n dx, né? E somatório ele fala que vai de 0 a infinito. Vamos botar aqui. A gente pode tirar tudo aquilo que for uma constante, né? Então a gente pode tirar todo esse somatório aqui, correto? Deixar só o que é a variável, que é o x. Então vai ficar somatório de 2n mais 1, né? É a integral do que sobrou ali. Vai ficar x elevado a 2n vezes o dx. A gente pode reescrever, vai ser o somatório novamente de 2n mais 1. A integral de x elevado a 2n, né? Como é que a gente faz? A gente soma o expoente e divide por essa somatória. Vai ficar x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, correto? E aqui, né, o nosso limite de integração vai de menos meio a meio. Então vamos botar aqui também. Vai de menos meio a meio. Vamos cortar esse 2n mais 1 aqui, ó. 2n mais 1 com esse 2n mais 1. Com isso, vai sobrar apenas o somatório desse x elevado a 2n mais 1. Aqui é o somatório de x elevado a 2n mais 1. Indo de menos meio até meio, correto? Então observe que o meu expoente sempre vai ser um número ímpar, né? Se o n for um número inteiro, correto? Vai ser, imagina, o n igual a 0 vai ficar x elevado a 1, né? Mais x elevado a 3, mais x elevado a 5, e assim até x elevado a 2n mais 1, né? Indo até o infinito. Isso indo de menos meio até meio, correto? Legal. A gente pode observar que isso daqui é como se fosse uma PG, né? Imagina aqui, ó, o somatório de uma PG. X, aí depois x elevado a 3, depois x elevado a 5, e assim por diante. Então, o somatório de uma PA, quando a minha razão, né, o meu quociente, ele é maior, menor que menos 1 e menor igual a 1. O S vai ser igual a quê? Vai ser o meu A1 dividido por 1 menos o quociente, né? Se lembra? Em que é meu A1 nessa minha PG? Vai ser o meu X. 1 menos... Quem é meu quociente? X ao quadrado, correto? Como eu acho meu quociente? Aqui, ó. O quociente é igual esse elemento, o segundo sobre o primeiro, o terceiro sobre o segundo, né? Então vai ser x3 sobre x, que é igual a x ao quadrado. Então vamos botar lá, x ao quadrado, certo? Por que eu posso fazer essa somatória aqui, né? Como eu falei anteriormente, é quando o meu Q, o meu quociente, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então ele está nesse intervalo. O meu Q, ele é o x ao quadrado, né? O meu Q, ele é como se fosse 1 sobre 2 ao quadrado. Ou menos 1 sobre 2 ao quadrado, né? Ele é um número ali entre... É 0 ponto alguma coisa, né? Então por isso que eu posso fazer desta forma aqui o meu somatório, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Isso aqui indo de menos meio até meio. A nossa soma vai ser, só substituir valores. Vai ficar 1 sobre 2 dividido por 1 menos 1 sobre 4, né, que é o x ao quadrado, menos agora, né, o limite inferior. Vai ficar menos 1 sobre 2 dividido por 1 menos 1 sobre 4. Legal? Então como é que vai ficar? A gente, como os dois são iguais, né, a gente vai tirar esse negativo. Com o negativo vai ficar mais, tudo mais. Então os dois são iguais. Vamos multiplicar aqui por 2. 1 sobre 2 dividido, fazendo o MMC aqui, né, como se fosse 1, tira o MMC 4, 4 vezes 1
4 menos 1, 3, vai ficar 3 sobre 4. Legal? Então vai ficar 2 vezes meio multiplicado pelo inverso do denominador. 4 sobre 3. Corto esse 2 com 2. O que nos sobrou foi o resultado, né? Que a soma é igual a 4 sobre 3. Legal? Então, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente só deve integrar todo esse meu somatório aqui, ó. Ok? E lembrando que eu consigo fazer a integral de uma série quando ela converge, ou seja, nesse ponto aqui, ó. Só que ela converge por conta desse meu Q, certo? Aí eu posso derivar, posso integrar, vale tudo, dentro do limite de convergência, certo? E sacar essa ideia aqui, que aqui a gente tem uma PG, né? E portanto é o somatório de uma PG, onde o nosso quociente ele está entre menos 1 e 1. Falou, pessoal? Então a nossa letra D. O gradiente de f de xy é igual a ln dessa função é em cada ponto x, y diferente de 0, 0, ortogonal à circunferência de centro na origem. E raio r igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, alfa é igual a... Bom, vamos desenhar a nossa circunferência para a gente visualizar melhor. Bom, agora desenhada a nossa circunferência, né, os nossos eixos, aqui é o nosso eixo x, né, e aqui é o nosso eixo y. E aqui é o nosso raio, batendo aqui na nossa, claro, na nossa circunferência. O que a questão está falando? A questão está dizendo que em qualquer ponto aqui, exceto no 0, 0, esse gradiente aí, ele vai ser ortogonal à circunferência, né? Que de fato um gradiente ele é ortogonal à função, à sua função. Então imagina aqui, ó, eu tenho o meu vetor aqui, gradiente, porque o gradiente ele transforma uma função escalar em uma função vetorial. Legal? Então nosso vetor aqui, ó, esse é o nosso gradiente de f de x, y, certo? O que a gente vai fazer aqui? Nós iremos arbitrar um valor para este ângulo aqui, vamos chamar de, por exemplo, de 30 graus. Poderia ser 60, 45, enfim. Ângulos que a gente conhece o cosseno e o seno. A Marinha ela tem algumas questões que a gente consegue resolver mais facilmente arbitrando valores. E essa acredito que é uma delas. Então, significa dizer o seguinte, ó, que a gente tem a nossa componente no x e a componente aqui no y. Legal? Eu sei que aqui no x eu vou ter o quê? O cosseno de 30, né? Então, xr, né, é igual o raio, né, vezes o cosseno de 30, né? Nosso yr, né, do raio vai ser r vezes seno de 30, que é essa área aqui, que é essa parte aqui, ó. Que vai ser aqui em cima vai ser o seno, aqui embaixo vai ser o nosso cosseno. Legal? Então vamos lá. Se eu fizer uma relação, por que eu estou fazendo isso? Se eu pegar o xr, ó, fazer o seguinte aqui, se eu pegar o xr sobre o yr, nós teremos o que? Vamos cortar o r com r, vai ficar cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2 sobre meio, né? Nós teremos então raiz de 3. Significa dizer o quê? Que essa relação entre x e y, que é igual a raiz de 3, no meu vetor gradiente vai ter que ser igual também. Imagina que eu tenho um ponto aqui no meu vetor gradiente. Se eu pegar as coordenadas x e y e dividir x sobre y do meu vetor gradiente, tem que ser igual a raiz de 3 também. Porque ele tem que ter a mesma direção do meu raio. Concorda que se é ortogonal, né? Ele tem que ter a mesma direção do meu raio. Legal, entendendo isso, agora basta fazer conta, né? A gente vai fazer o gradiente dessa função aqui, vamos ter a componente no eixo x e a componente no eixo y. Divide esses dois e vamos igualar a raiz de 3, para ter a mesma proporção. Então vamos lá, vamos derivar. Eu tenho o nosso gradiente de f de x. Como eu acho o meu gradiente de f de x? Vou derivar essa função em relação a x e depois em relação a y. Como é a derivada de ln? Ó, tem o ln de u. Se eu derivar esse cara aqui, vai ficar u' sobre u, né? Eu derivo u e repito a função no denominador. Então vai ficar assim, ó, derivando, vai ficar 8 em relação a x, 8x elevado ao cubo, mais 2α vezes x, y ao quadrado. Sobre, agora repito a minha função de dentro, né? 2x à quarta
mais alfa vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 2y à quarta, na componente no eixo x, né? Então, agora eu devo somar a derivada em relação a y. Vai ficar 8y elevado a 3 mais 2 vezes alfa vezes x ao quadrado vezes y dividido por 2x à quarta mais alfa vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 2y à quarta no meu j. Se eu pegar essa componente aqui, dividir por essa componente aqui, tem que dar exatamente a raiz de 3, porque tem que respeitar a proporcionalidade. Aqui eu tenho no meu eixo x, né? E aqui eu tenho no meu eixo y. Então, dividindo o meu componente no meu eixo x e o componente no meu eixo y, opa, faltou aqui, né? Vai ter que ser raiz de 3, tem que ser igualzinho a esse cara aqui, legal? Então vamos dividir. Se eu dividir o eixo x dividido pelo eixo y, vai cortar esse denominador, né? Esse vai cortar com esse. Então vai sobrar só as partes de cima, que é o numerador. Vai ficar 8x elevado ao cubo mais 2α vezes x vezes y elevado ao quadrado sobre 8y3 mais 2α vezes x elevado a 2 vezes y. Isso tem que ser igual a raiz de 3 para respeitar a nossa proporcionalidade. Legal? Aqui, ó, fazendo a multiplicação, eu sei que o meu x tem que ser igual a y raiz de 3. Não é verdade? Fazendo essa multiplicação aqui da proporção. Então vamos substituir os valores aqui para facilitar. Onde é x, a gente substitui por y raiz de 3. Então vai ficar 8 vezes y raiz de 3 elevado ao cubo, né? Mais 2 alfa vezes y raiz de 3 vezes y ao quadrado sobre 8y, né? Repito, ao quadrado, ao cubo, mais 2 alfa vezes y raiz de 3 ao quadrado, né? Vezes y. Isso é igual a raiz de 3. Legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui as continhas. Vai ficar 8 vezes y ao cubo vezes 3 raiz de 3 mais 2α vezes y elevado ao cubo vezes raiz de 3. Embaixo, como é que vai ficar? 8y ao cubo também, mais 2α vezes y ao quadrado vezes 3 vezes y, né? Igual a raiz de 3. Vamos simplificar aqui por raiz de 3, ó, cortando raiz de 3, cortou raiz de 3 e aqui também tem raiz de 3. Observe que em todos nós temos y ao cubo aqui, ó. Tem o y ao cubo aqui, tem o y também ao cubo aqui, y ao cubo. Esse y com y ao quadrado vai dar y ao cubo. Então a gente pode também dividir por y ao cubo. Vai cortar, então vai sobrar o que agora? Olha só como ficou mais fácil. 24, né, que é 8 vezes 3, mais 2α sobre 8 mais 6α, igual a 1. Né, porque a gente dividiu por raiz de 3 ali. Então o que a gente vai achar? Vai ficar 24 mais 2α igual a 8 mais 6α. Agora ficou só o alfa, né? Passando o 8 para lá, vai ficar 16 igual ao 2, fica menos. Então vai ficar 4α. O meu alfa dividindo vai ser 4, ok? Que é a nossa letra E. Então a gente tinha que ter essa ideia aqui, né, de mesma direção, que o nosso vetor gradiente tem que ter a mesma direção que o nosso raio aqui da minha função da circunferência, certo? E a gente poderia arbitrar os valores aqui também, poderia ser 45, 60 e assim por diante, certo? E depois igualar, fazer essa relação aqui, ó, respeitar a relação de proporcionalidade. O polinômio interpolador da tabela abaixo é px e tem grau 1. Nessas condições, quanto vale p de meio? O polinômio de grau 1, a gente conhece, né? Vai ser yx igual a x mais b, né?
bem tranquilo, certo? Então vamos substituir os valores aqui dessa tabela. Ele diz que quando x é menos 1, o nosso y é 1. Vou botar aqui, y de x igual a 1 vai ser a vezes menos 1 mais b. Então vai ficar 1 igual menos a mais b, certo? Agora vamos pegar esse camarada aqui, ó, x1, y menos 3. Vai ficar menos 3 igual a vezes 1 mais b. Então vai ficar menos 3 igual a mais b. Vamos fazer nosso sisteminha aqui. Vamos pegar a primeira. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Vamos botar essas duas equações aqui. Vai ficar 1 igual a menos a mais b. E a de baixo, menos 3 igual a mais b. Somando, a gente pode cortar menos a com a. Então vai ficar menos 2 igual a 2b. Então entendemos que b é igual a menos 1. Legal? Então a gente pode pegar esse menos b e botar em qualquer equação para substituir e achar o a. Vamos pegar essa aqui, ó. 1 é igual a menos a menos mais b, né, que é menos 1. Passou para lá, o a é igual a menos 2. Legal? Então a nossa função vai ser y de x igual a menos 2x menos 1. Legal? Ele quer o p, no caso que é o y, né? Y de 1 sobre 2. Vai ser menos 2 vezes 1 sobre 2. Menos 1. Corta 2 com 2, vai ficar menos 1. Menos 1, nós sabemos que é menos 2. Nossa letra A. Considere o seguinte campo, f de x, y, z. Se o campo acima é conservativo, então, bom, uma condição para o campo ser conservativo, né? O rotacional ele ser igual a zero. Ok? Então a gente vai ter que construir a nossa matriz para calcular o rotacional, ok? Bom, fizemos aqui a nossa matriz, certo? Aqui é essa nossa matriz. E aqui eu também repeti uma parcela dela para a gente fazer as nossas multiplicações. Então aqui a gente tem os nossos eixos, né? Y, J e K. E em amarelo aqui a gente tem as nossas derivadas, né? E quando fazer a multiplicação, vamos fazer a derivada dessas funções aqui embaixo, ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa multiplicação. Vai ser i derivada, aqui ó, vai ser nesse sentido, i derivada dessa função em relação a y, né, menos a derivada dessa função aqui em relação a z. É assim que a gente faz. Depois pega do j, a função, essa 2xz vezes z elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, em relação a z, menos a derivada em relação a x, da componente j, e assim por diante. Então vamos fazer aqui o nosso rotacional de f de x, y, z vai ser igual, vamos lá, a derivada dessa função aqui em relação a y vai ser a z mais b vezes 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, certo? Agora essa função aqui. Essa função em derivada em relação a z. Vai ficar 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso multiplicado por i. Mais, agora, essa função aqui derivada em relação a z, como é que vai ficar? Vai ficar 2x vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos essa função derivada em relação a x. Vai ficar az mais b, né, vezes 2x, vezes, repito agora o expoente, x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos fechar aqui e botar o nosso j. Mais, vamos ver se cabe aqui. Vamos lá. Vai ser aqui, ó, essa função derivada em relação ao dx. Aqui, ó, a nossa função, essa função aqui derivada em relação ao y. Vai ficar 2yz
vezes 2x vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos, vou botar aqui embaixo, 2x z vezes 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos fechar aqui a componente k, né? Legal. Então agora vamos ver o que a gente pode simplificar. Ó, tá vendo? Esse cara aqui é igual a esse, então vai zerar. Zero aqui, cortou. Sobrou apenas esses dois. E se lembra que no final a gente tem que igualar a zero, ok? Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar... Vamos separar as componentes, multiplicar aqui, ó, esse, o i por esse, o i por esse aqui também. Da mesma forma o j. Vai ficar da seguinte forma, ó. Az mais b vezes 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado e menos 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado vezes i também. Agora, mais 2x e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado j, correto? Menos az mais b vezes 2x vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o nosso rotacional do f de x e yz tem que ser igual a zero para ser conservativo. Legal? Vamos pegar aqui o que é y. E aqui eu não posso esquecer de multiplicar por j também, certo? A gente vai separar em coordenadas. Legal? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa coordenada aqui do i junto com essa coordenada aqui, ó, do j. E essa coordenada aqui do i junto com essa do j, passando lá para o outro lado. Então, reescrevendo, vai ficar assim, ó, az mais b vezes 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado e, né, repetindo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, j. Igual, vou passar esses negativos lá para o outro lado. 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado e mais az mais b vezes 2x vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para isso ser igual, observe que esse carinha aqui tem que ser igual a esse cara aqui todo. E esse nosso do componente j tem que ser igual a esse componente j. Aqui tem um j também, né? Então, para que... Imagina aqui, ó, vamos pegar qualquer um, vamos pegar aqui. Para essa função aqui ser igual a esta, significa que o a, z mais b, ele tem que ser igual a 1. Na alternativa, a gente buscando, a gente pode apenas botar o a como zero. Como zero, aí vai multiplicar por z, vai sobrar o b igual a 1. E o b vai ser igual a 1. Ok? Que é a nossa letra E. Então, primeiro, para a gente conseguir fazer essa questão, a gente tem que saber esse conceito aqui, ó, que o meu rotacional tem que ser igual a zero para que o campo seja conservativo, certo? E saber montar essa minha matriz aqui para achar o meu rotacional e depois igualar a zero e fazer essas comparações aqui, certo? Considere f de x igual 1 menos 2 a integral de t dt indo de 0 a seno de x, x pertencente aos reais. O conjunto de todas as soluções de f de x igual a zero é... Bom, vamos pegar essa integral aí, né? Esse número 1 menos essa integral e igualar a zero. Mas antes vamos calcular essa nossa integral, ok? Então vai ficar assim, ó. Vamos botar aqui em cima a integral de t vezes dt indo de 0 a seno de x, né? Vamos botar o 2 aqui também. Vai ficar assim, 2 vezes a integral de t em relação a t é t ao quadrado sobre 2, né? t ao quadrado sobre 2. Esse valor indo de 0 a seno de x. Certo? Então vamos substituir os nossos valores aqui. Vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de x sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Legal? Então corta esse 2 com 2, vai ficar seno ao quadrado de x, né? Certo? Então a nossa função f de x vai ser 1, esse 1 aqui, menos aquilo que a gente calculou, que é seno
ao quadrado de x. E vamos igualar a zero, né? Porque a questão pediu para a gente igualar a zero. Bem legal. Então o que vai me resultar aqui? Vai ser seno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Logo, o meu seno de x vai ser o quê? Mais ou menos 1. Cuidado. Então o que vai acontecer? O meu seno de x ele vai ter mais de um valor, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos desenhar essa nossa função seno para a gente enxergar melhor. Bom, desenhado aqui, né, agora a nossa função seno de x, vamos ver onde essa função ela tem como resultado aqui no y, né, aqui é y e aqui é x, vai ter resultado 1, né? 1 e menos 1. Aqui, ó, eu tenho o resultado 1 aqui, eu tenho também o menos 1 nessa região, eu tenho 1 aqui também, ó, no meu 5π sobre 2. Aqui ele está indo de π sobre 2 em π sobre 2, né? π sobre 2, depois π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2, depois π sobre 2, 3π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 2π e assim por diante, certo? Vai somando π sobre 2 a cada intervalinho desse daí. Então tá vendo que, olha, eu vou ter o x, ele pode ser o meu π sobre 2, correto? O x também pode ser 3π sobre 2, pode ser o 5π, vamos botar aqui 5π sobre 2, né? Então vocês estão observando que o meu seno de x vai ter resultado como 1 e menos 1 quando? Quando o meu valor aqui, ó, o meu número inteiro aqui, ele tem que ser ímpar, tá vendo? Ó? Como se fosse 1 multiplicando π sobre 2, depois eu tenho 3 multiplicando π sobre 2, depois eu tenho 5. Então, o meu A, vamos supor aqui, então o meu x ele tem que ser o quê? A vezes π sobre 2, onde o A ele é um número inteiro e ímpar. Legal? Então, como eu posso fazer para o meu A ele sempre ser um número inteiro e ímpar? A gente pode dizer o seguinte, ó, que meu A ele pode ser 2k mais 1, ou o A pode ser 2k menos 1. A gente costuma usar geralmente isso daqui, ó, onde o k ele é um número inteiro, pode ser par, ímpar, mas no resultado final, quando somar com 1, o número vai ser ímpar, o A, certo? Então, o meu x ele terá que ser o quê? Eu já disse que meu x ele é o A vezes π sobre 2, então para o A ser sempre ímpar, o meu x vai ter que ser assim, ó, 2k mais 1 vezes π sobre 2, que é essa nossa resposta, né? A única diferença é que a nossa alternativa ele chama de n, poderia ser qualquer letra, ok? Então, o k ele tem que ser também o quê? Pertencente aos inteiros, ficar esperto com isso. Então, é a nossa letra C. Ok? Então, para resolver essa questão, sempre é interessante a gente desenhar, né? A gente desenhar o gráfico aqui para a gente conseguir enxergar onde está dando o nosso 1 e menos 1. Legal? A área da região que fica entre os gráficos de g de x igual x ao quadrado menos π vezes x e f de x igual cosseno ao quadrado de x mais seno de x, onde x vai de 0 a π é igual a... Bom, ele quer a área, né, entre regiões. Bom, vamos desenhar essas regiões só para a gente ter uma ideia como é que vai ficar. Eu tenho o meu g de x, que está vendo, é desenhado nessa nossa curva aqui em amarelo, né? Essa parábola com cavidade para cima. Eu tenho uma função do segundo grau, tá vendo? X aqui, esse é o meu A é 1, né? O meu B aqui é menos... O meu B aqui é o menos π, né? Vamos supor. E o meu C, que é o C aqui, é 0, né? E passa aqui no 0. Então, se a gente for achar a nossa raiz aqui, nessa equação do segundo grau, a gente vai entender o seguinte, ó, só igual a 0, né? Bom, x ao quadrado menos πx igual a 0. Se eu botar em evidência, x menos π igual a 0. X é igual a 0 e x é igual a π. Então, ele está batendo aqui também, ó, no π. Legal? Então, a nossa área, como é que vai ser a nossa área? Aqui que vai a dificuldade, o pessoal não consegue visualizar um pouco. A nossa área vai ser o seguinte, a integral de qual função menos qual função, né? É a pergunta que a gente faz. Mas vamos lá. A gente tem um cosseno ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Cosseno ao quadrado. A função do cosseno,
ele é da seguinte forma aqui, a gente tem essa função aqui em vermelho, ó. Começa em 1, passa aqui em 0, e depois em π, né? Ele quer de 0 a π, o nosso π está aqui, ó. É o máximo dele aqui, né? Aqui é o π, certo? Mas só que, olha só, se você observar na função seno, toda essa região é aqui em cima. Aqui, tá vendo? Toda a região é em cima, ou seja, é positiva. E a função cosseno tem uma parte que é positiva, né? Do π até o π sobre 2 aqui, e o restante é negativa. Poxa, ela vai estar por baixo, né? A gente se pergunta, não, a diferença aqui, ó, nós temos um cosseno ao quadrado. Se eu pegar cosseno vezes cosseno, a gente vai dar o cosseno ao quadrado, né? Então, se eu multiplicar negativo com negativo nessa região, essa minha função aqui de baixo vai parar lá para cima. Então, ela vai ser positiva também. Então, o cosseno ao quadrado e o seno sempre serão positivos de 0 a π. Entendeu? E se observar nessa nossa função em amarela, ela, tá vendo? Ela é inferior, ela é aqui embaixo. Então, a gente já entende o seguinte, que essa função aqui, ó, nosso g de x, ela é a função inferior. E essa nossa função f de x é a função que está na parte de cima, ou seja, superior. Então, se a gente quer achar a área entre essas duas funções, o que a gente faz? A gente pega a função de cima, f de x, menos a função inferior de baixo. Vai sobrar só a área que a gente quer, não é verdade? Pronto. Agora simplificou, né? Então vamos lá, vamos fazer as nossas continhas aqui. A gente vai ter a área igual a integral de 0 a π do cosseno ao quadrado de x mais seno de x, agora menos, né, a função de gx, menos x ao quadrado, mais, já trocamos os sinais aqui, né, dx. Prosseguindo, ó, a gente tem esse cosseno ao quadrado de x, né? Como a gente faz para integrar esse camarada? A gente sabe também, e já tem que saber, né, decora aí, gente, que cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que meio mais cosseno de 2x, né? Sobre 2, isso aí. Então a gente vai substituir, vai ficar o a, né? Vai ser igual. Já fazendo a integral, tá? Porque a integral aqui é mais tranquila. Integral de meio em relação a x dá x sobre 2, certo? Mais a integral de cosseno de 2x sobre 2. A integral de cosseno, a gente sabe que é seno. Então vai ficar seno de 2x sobre 4, porque a integral de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Como a gente já tem o 2 aqui dividindo, vai ficar, na verdade, sobre 4, né? Não sobre 2. Agora, a integral de seno de x vai dar o quê? Menos cosseno de x, né? Menos cosseno de x. Agora, integral de menos x ao quadrado é menos x elevado a 3 sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2 vezes π. Tudo isso aqui indo de 0 a π. Legal? Então, agora vamos substituir. A vai ser π sobre 2, mais o seno de 2π vai dar 0, né? 0 menos cosseno de π, a gente sabe que é menos 1, com menos ali vai ficar mais 1, menos π elevado a 3 sobre 3, mais π elevado a 3 sobre 2. Vai ficar, botando 0, vai ficar 0, mais 0 aqui. O cosseno de 0 vai dar mais 1, né? Com menos ele vai ficar menos 1, mais menos 0 e mais 0, né? Tudo 0. Então, o nosso A vai ser o quê? Vai ser, só jogando, deixando os valores, né? Repetindo, menos π elevado a 3 sobre 3, mais π elevado a 3 sobre 2. Só sobrou 1 ali, vai ficar mais 1. Ok? Eu tenho mais 1 aqui também, né? Mais 1, certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, tirando o MMC, vou deixar 1 aqui também, depois eu somo. Vai ser 6, né? Aqui vai ficar 3, 6, 2, 3 e 6. Vai ficar 3π mais 6 menos 2π elevado a 3 mais 3π elevado a 3 mais 6, todo mundo dividido por 6. Então agora, como somando aqui, né, vai ficar π elevado a 3
mais 3π, correto? Mais 6 com 6 dá 12, sobre 6. Por fim, essa aqui é a nossa resposta, que é a nossa letra B. Então, galera, a dificuldade mesmo dessa questão é conseguir enxergar essa relação aqui, né? Qual é a função que fica em cima ou qual a função que fica embaixo. Mas por conta da natureza da nossa função, que é cosseno ao quadrado de x, nós vamos ter essa função f de x ali na parte superior. Em uma sacola A, há duas bolas amarelas, e em uma sacola B, idêntica A, há uma bola vermelha e uma amarela. Alguém retira de uma dessas sacolas uma bola, e esta é amarela. Qual é a probabilidade da bola retirada ser da sacola A? Bom, a questão diz que a gente tem... Vamos desenhar aqui na nossa sacola. Vamos supor que a nossa sacola A é a nossa sacola B, né? Temos a nossa bola, duas bolas amarelas e uma amarela aqui. E também uma vermelha, certo? A pessoa tirou uma bola amarela. Qual a probabilidade de tirarmos uma bola amarela dentro desses sacos aí? Bom, vai ser o total, né, de bolas amarelas pelo total de bolas, né, que é 4, certo? Isso daqui é como se fosse o nosso universo, né? Todas as possibilidades de tirar bolas amarelas, é o geral. Legal. Certo, ele já sabe que a gente tirou bola amarela. Pegar bola amarela. Ok? Certo. Agora ele quer saber qual a probabilidade dessa bola amarela que a gente já pegou ser da sacola A. Temos duas sacolas idênticas, então a probabilidade de a gente pegar a sacola A, a gente sabe que é meio, né? Temos duas, então vai ser 1, que é a sacola A, dividido por 2. Então, vai ser 1 sobre 2. Esse caso aqui é o caso específico, né? Que é o que de fato a gente quer, dado que a gente já tirou uma bola amarela. Então, como a gente calcula a probabilidade, né? Vai ser o meu caso específico, é o que eu quero, sobre o geral. O total, né? 3 sobre 4. Então aqui, meio dividido por 3/4, eu vou ter probabilidade de pegar a sacola de C da sacola A sobre a probabilidade de pegar a bola amarela, que vai ser 1 sobre 2 vezes 4 sobre 3, não é inverso. Simplifica aqui, vai ser 2 sobre 3. Ok? Que é a nossa letra D. O núcleo da transformação linear t de x, y, z, onde x, y, z pertence ao R3, tem dimensão 1. Sendo assim, pode-se afirmar que α é igual a... Bom, para a gente resolver essa questão, a gente primeiro tem que entender o que é o núcleo de uma transformação. Bom, o núcleo, por definição, o núcleo de uma transformação, ela vai ser um vetor U pertencente aos reais, tal que a transformação linear desse vetor U seja igual a 0. Ok? Portanto, imagina aqui, ó. Eu vou desenhar aqui dois espaços, né? Espaços vetoriais. Imagina que se o espaço vetorial U, esse aqui é o V. E aqui dentro, né? Esse aqui é o domínio, esse daqui é a imagem. Certo? Imagine que eu tenho um vetor U aqui. E aqui dentro, dentro da imagem, eu tenho a transformada desse vetor U. Certo? E no caminho aqui eu tenho esse T. Ou seja, saindo do meu espaço vetorial U, indo para o espaço vetorial V, passando por essa transformação aqui, eu vou ter a transformação linear U. Certo? Agora eu digo, se o T de U for igual a 0, significa que o meu U vai ser o núcleo da transformação linear. Certo? Agora imagine se eu tenho um UA aqui. E aqui eu tenho a transformação linear de UA. Agora, se o T de UA ele for diferente de 0, no caso, o meu UA ele não vai ser núcleo da minha transformação. Nesse caso aqui, quem é o núcleo da transformação vai ser esse vetor aqui, certo?
Agora, qual é a dimensão do núcleo da minha transformação? Bom, imagine, se o núcleo da transformação tiver apenas um vetor, aqui ele só tem um vetor, correto? Então a dimensão dele aqui, a dimensão do núcleo da minha transformação vai ser 1. Agora, se tiver 2, vai ser 2, e assim por diante, certo? Então, de qualquer forma, estando no R2, por exemplo, isso na imagem, a transformação linear tem que ser o quê? Tem que ser 0, 0. No R3, a transformação linear lá, para o U ser núcleo da transformação, tem que ser o quê? 0, 0, 0. E assim por diante. Para nós aqui, a nossa dimensão, ele dizendo que a dimensão é igual a 1, nada vai importar. Porque o que a gente realmente precisa é pegar esses elementos aqui, ó, da minha transformação, igualar a 0. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos igualar. Vou pegar x mais y menos z igual a 0, x menos y menos z igual a 0, e alfa x mais y mais z é igual a 0. Por que eu fiz isso? Porque a transformação linear desse meu vetor x, y, z, ele tem que ser nulo, certo? Para que esse vetor x, y, z seja núcleo da transformação linear, correto? Então aqui a gente tem um sistema, a gente só igualou a 0. Vamos pegar essas duas aqui e somar, porque vai eliminar o y, né? 2x menos 2z igual a 0. Então a gente conclui que o x é igual a z. Legal? Vamos pegar esse x igual a z e substituir aqui nessa segunda. Vai ficar x menos y menos z. Menos z é x, então vai ficar menos x igual a 0. Conclui-se então que o y é igual a 0. Agora vamos substituir aqui nessa terceira. Vai ficar assim, alfa de x mais 0, que é o y, mais x, que é o z, igual a 0. O alfa, então, ele é menos 1. Ok? Que é a nossa letra B. Então é importante aqui, para a gente conseguir resolver essa questão, ter esse conceito aqui, ó, saber o que é o núcleo de uma transformação. E o que, de fato, ele faz, né? Ele pega um vetor qualquer de um domínio e faz uma transformação linear nesse vetor, tá? Tendo a imagem como a transformação linear desse vetor. Se a transformação linear desse vetor for 0, significa que o meu vetor U ele é núcleo da minha transformação. E como eu acho a dimensão de um núcleo? É só pegando a quantidade de vetores que tem o núcleo da minha transformação, ok? Que nesse caso aqui é 1. A função f de R em R resolve a equação diferencial y, duas linhas, mais 4y igual a x. E f de 0 igual a f' de 0, que é igual a 1. Então f de π é igual a... Então a gente pode dizer o seguinte, que no nosso caso aqui teremos a solução homogênea e a solução particular, por conta desse nosso x que está aqui. Então a solução final, né, vai ser a nossa solução homogênea mais a nossa solução particular, ok? Então vamos guardar essa expressãozinha aqui, certo? Então vamos calcular primeiro a nossa homogênea. Vamos botar aqui, homogênea. Certo? Então vamos dizer o seguinte. Aqui a gente tem a nossa expressão e a gente vai igualar a 0. Lambda ao quadrado mais 4 vai ser igual a 0. A gente troca, pode ser um R, né? Às vezes o pessoal troca um R, põe aqui R, põe aqui X. Então, o nosso lambda aqui vai ser lambda ao quadrado igual a menos 4. E nosso lambda vai ser igual a mais ou menos 2i, porque é um complexo, né? Raiz quadrada de menos 4, certo? Então, vamos guardar esse nosso lambda. O que acontece? A nossa expressão, na verdade, ela é lambda igual a mais ou menos bi, correto? Portanto, o nosso caso aqui vai ficar assim, ó, o lambda igual a 0, né? Aqui, ó, a 0
mais ou menos aqui, 2i. Legal? Então o nosso a aqui é igual a 0 e o nosso b é igual a 2. Legal? E a nossa solução homogênea, né, nesse caso que é um número complexo, quando temos aqui resultados complexos, né, ou seja, 2i, né, um número complexo, então a gente vai ter uma solução homogênea da seguinte configuração, ó. Vai ser E elevado a ax vezes uma constante 1 vezes o seno de bx mais c2 vezes cosseno de bx. Então, substituindo os valores aqui, vai ficar y, h, né? O a gente sabe que é 0, vai ficar e elevado a 0x vezes c1 seno de 2x, né? Porque o b é 2, mais 2 vezes cosseno de 2x. Finalizando, o YH vai ser aqui dá 1, né? Vamos botar direto, né? Vai ficar C1 vezes seno de 2x mais C2 vezes cosseno de 2x, correto? Então vamos guardar aqui a nossa solução homogênea. Vamos separar aqui, né? Agora vamos tentar achar a nossa solução particular. Legal, aqui na nossa equação a gente tem y duas linhas mais 4y igual a x, certo? Então observe que aqui desse lado aqui direito da nossa função a gente tem o nosso x apenas. Então a gente tem uma equação do tipo do primeiro grau. Portanto, o nosso y vai ser semelhante a isso aqui, ó, ax mais b, né? Uma função do primeiro grau. Se a gente pegar esse cara aqui e derivar, vai ficar y', vai ser apenas o nosso a. E se a gente derivar duas vezes, o y' vai ser igual a 0. Legal? Então a gente pega tudo isso aqui e substituímos lá na nossa equação, na parte esquerda da equação, ou seja, essa aqui. Então, y0 vai dar 0, mais 4 vezes... Quem é o meu y? Meu y é aqui, ó, ax mais b. Ax mais b igual a x. Bom, multiplicando aqui, né, fica 4ax mais 4b, que é igual a x. Observe que eu tenho 4a aqui e eu tenho como se fosse 1 aqui. Mais é como se fosse um mais 0 aqui também, não é verdade? Não vai mudar nada. Então 4b tem que ser igual a 0. E 4a tem que ser igual a 1. Então, portanto, como fica aqui? Vai ficar 4a igual a 1. No nosso caso aqui, o a ele é igual a 1 quarto. E aqui o 4b ele é igual a 0. Então, b é igual a 0. Certinho? Então, fechamos aqui. Então, a nossa solução particular, vou botar aqui, ó, yp, vai ser o a, que é 1 quarto, vezes x, mais b, que é 0. Legal? Então, vamos fechar aqui também a nossa solução particular. Então, olha só, a gente tem a nossa solução particular e a nossa solução homogênea. O que a gente faz? Agora a gente soma as duas. Então, o nosso y total, né, vai ser yx, vamos botar em função de x, vai ser c1 vezes seno de 2x, né, mais c2 vezes cosseno de 2x, mais quem? A solução particular, que é 1 quarto de x, né? Vou botar x sobre 4, né? Legal? Olha só que interessante, ele fala que o f0 é igual a f' de 0, que é igual a 1. Então, se a gente botar 0 aqui, a gente vai igualar a 1. Então, y de 0, que é o meu f de 0, né? Vai ser igual a 1. E vamos substituir aqui, ó. Igual c1 vezes seno de 2 vezes 0, que dá 0, mais c2 vezes cosseno de 2, 0, que dá cosseno de 0, mais 0 sobre 4. Legal? Então, como é que vai ficar isso aqui? A gente sabe que aqui vai dar 0, né? Seno de 0 dá 0. E vai sobrar, aqui também vai dar 0, aqui vai dar 1, né? Cosseno de 0 é 1. Então, nós sabemos que C2 vai valer 1. Aqui, ó.
C2 vai ser igual a 1. Igualando, né? Certo, achamos o C2. Agora vamos derivar a nossa função para tentar achar o C1. Vai ficar y' de x vai ser a derivada de seno dá cosseno, vezes a derivada da função de dentro dá 2, né? Então vai ficar 2C1 vezes cosseno de 2x, derivada de cosseno é menos seno, vezes a derivada da função de dentro, 2 também. Vai dar menos, né? Menos 2C2 vezes seno de 2x mais quem? A derivada de x sobre 4, que é 1 sobre 4. Substituir o zero, né? Y de zero, y' de zero. Vai dar 2 vezes C1 vezes cosseno de zero, né? Menos 2 C2 vezes seno de zero. Mais 1 sobre 4. Isso vai dar 1 também. Ele falou que o f' de zero é 1. Então, vai dar zero aqui, né? Vai ficar 2C1 vezes 1, que é o cosseno de zero é 1, mais 1 sobre 4 igual a 1. Então, o nosso C1, nesse caso, vai valer, jogando 1 quarto para lá, vai ficar 1 menos 1 quarto, vai ficar 3 sobre 4, né? Dividido por 2, 3 sobre 8, 3 oitavos. Agora, ele quer, na verdade, o f de π. Sem problema, agora vamos substituir, né? A gente já sabe a nossa função, botar y de π. Vai ser C1, que é 3 oitavos, vezes seno de 2π, substituindo, né, o x no π, mais C2, que é 1, vezes o cosseno de 2π, né? Mais π sobre 4, não é verdade? Π sobre 4. Quanto é que dá isso aqui? Bom, a gente sabe que aqui dá zero, né? Seno de 2π é zero. E cosseno de 2π é 1, então vai ficar y de π é igual a 1 mais π sobre 4. Que de fato é a nossa solução, né? Que é a nossa letra A. Portanto, interessante nessa questão é a gente conhecer que a nossa solução geral vai ser a homogênea mais a particular. E que também, aqui, ó, a gente tem essa nossa expressão aqui da nossa função, da nossa solução quando é números complexos, ok? Tem para números complexos, raízes reais e distintas e raízes iguais. Então vale a pena aí revisar essa matéria. No plano OXY, em que o eixo OY é vertical e orientado para cima, um ponto material de massa M desliza sobre a curva XY igual a 1. Onde o x é maior ou igual a meio e menor ou igual a 2, sob a ação exclusiva da força-peso. Admita que a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o ponto material foi abandonado com velocidade nula no ponto mais alto da curva. Nestas condições, considerando o SI, seu vetor velocidade, ao chegar ao ponto mais baixo da curva será... Bom, acho que é interessante, em primeiro lugar, a gente desenhar o que está acontecendo aqui. Vamos desenhar nosso eixo Y, nosso eixo X, ok? Logo após, né, botar aqui nossas coordenadas e a função, né? A gente tem o X, o Y igualando a 1, né? Essa é a nossa função, essa curva, significa que o Y é igual a 1 sobre X, né? Então a gente já tem que saber a cara dessa função, né? No gráfico vai ficar assim, mais ou menos assim, ó. Vem decaindo aqui exponencialmente, né? Legal, então ele diz que o meu x, olha só, vai do meio até o 2. Então vamos botar aqui o meio aqui, né? Vamos supor que o x aqui é meio e aqui o x é 2. É claro, quando o x é meio, o meu y vale quanto? Vale 2, né? E quando o meu x vale 2, substituindo aqui, né? 1 sobre 2 vai dar meio. Imagina que a nossa massa, né, ele fala que é uma massa, é um ponto material de massa M, ele vai se deslocar e ele vai parar aqui, né? Nesse ponto aqui. E quando ele parar nesse ponto, é claro que ele vai ter uma velocidade, né? Vai ter um V aqui. Então vamos lá.
A gente sabe que a função é essa aqui, ó, que descreve essa curva, né? Então, se a gente pegar essa função e derivar essa função, a gente vai achar a velocidade. Interessante que ele quer o vetor, né? Ele quer o vetor. Se fosse o módulo, seria mais fácil. Porém, também será necessário a gente achar o módulo. Olha só, a gente sabe que a energia mecânica no ponto inicial ela tem que se conservar, né? Igual a inicial tem que ser igual a final. Certo? Ele fala que a velocidade nesse ponto aqui inicial é nula, né? V0. Então a gente só vai ter na energia mecânica inicial só a componente da energia potencial, correto? Então vamos lá, vai ficar m vezes g vezes h, altura inicial, vai ser igual m g vezes a altura final ali, né? Mais a componente da energia cinética, que no final sim vai ter velocidade. Então vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, legal? Observe, né, que na conservação de energia a massa não influencia, então a gente pode cortar a massa m com m. G vale 10, a altura inicial aqui, ó, 2, né? Vai ser igual G vezes a altura final ó, meio, não é isso? Mais V ao quadrado sobre 2. Certo? Cortei aqui 2 com 10, simplificando dá 5, pegando esse 5, jogando para o outro lado. Vai dar menos 5, então 20 menos 5 dá 15. 15 igual V ao quadrado sobre 2. Conclui-se então que V ao quadrado é igual a 30, legal? Certo. Então se a gente tirar a raiz quadrada desse V, a gente vai achar o módulo da velocidade. Porém ele quer o vetor, né? Então complicou um pouco mais. Mas não tem problema, a gente pode achar esses vetores. Como a gente pode fazer? Se a gente pegar a nossa função que descreve, né, a posição x, y igual a 1 e derivarmos, vamos achar a velocidade. Então vamos ver o seguinte, aqui é um produto, né? X vezes y. Derivando, vou botar aqui derivando, o que a gente vai achar? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o segundo vezes a derivada, o primeiro vezes a derivada do segundo, que é igual a derivada de 1, é 0. Significa dizer que o x' é como se estivesse derivando, né, dx sobre em relação a t, por exemplo. O dy, o y' seria o dy, né, dt. Observe que isso daqui realmente é velocidade, certo? Então como a gente pode reescrever isso aqui, né? Seria velocidade em x vezes o y mais o x vezes a velocidade em y, que seria nulo, zero. Legal? E observe que o y e o x realmente são as coordenadas, o ponto, na posição ali. Então, como ele quer o vetor velocidade nesse ponto aqui, ó, no final dessa curva, então a gente vai pegar essas coordenadas. Vai ser vx vezes y naquele ponto, que é meio, mais o x naquele ponto, que é 2, vezes o vy, que é igual a zero. Legal? Então a gente pode reescrever, podemos dizer que o vy, né, jogando o vx sobre 2 para o outro lado, vai ser menos vx sobre 4. Tranquilo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, como a gente já tem as coordenadas, né, da velocidade, se a gente achar o módulo, a gente pode igualar a esse 30 aqui, certo? A gente sabe o seguinte, que ó, vamos botar aqui embaixo aqui, que a velocidade ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, não é verdade? Quando nós temos as nossas coordenadas, né? Aí como a gente faz para achar o módulo? A gente só pega esse v e tira a raiz quadrada. Aí a gente acha o módulo, certo? Mas v ao quadrado a gente já sabe que é 30, então vamos igualar aqui. 30 é igual a vx ao quadrado. Quem é o vy? O vy a gente já achou aqui, ó, que é esse camarada aqui. Mais menos vx sobre 4 ao quadrado. Legal? Então como é que vai ficar? 30, né? Tirando, vai ficar ao quadrado, 4 lá embaixo, vai ficar 16. Tirando MMC, né?
vai ficar 17 Vx ao quadrado sobre 16. Tranquilo? Então, reescrevendo aqui, Vx será 30 vezes 16 sobre 17, raiz disso aqui tudo, né? Então, o nosso Vx vai ser 4 vezes 30 sobre 17 e raiz desse cara aqui. Esse é o nosso Vx. E a gente também sabe que o nosso Vy vai ter que ser o quê? A gente sabe que o Vy é menos Vx sobre 4. Vai cortar com esse 4 aqui e vai ficar só menos raiz de 30 sobre 17. Certo? Então, portanto, o vetor que compõe essas coordenadas aqui do Vx e do Vy, a única alternativa é a nossa alternativa A, né? Certo? Ele só botou em evidência o raiz de 30 sobre 17 e aí sim a gente tem as nossas coordenadas ali do nosso vetor. Então, para a gente conseguir fazer essa questão, primeiro a gente tem que saber essa relação aqui de conservação de energia e também saber que quando eu derivo a minha função aqui, ó, minha função posição em relação ao tempo, eu vou achar as minhas velocidades, ok? Então vale a pena dar uma revisada. Uma partícula de carga não nula Q e massa m maior que zero é lançada num campo magnético constante B, não nulo, no espaço OXYZ. O campo é paralelo ao eixo OZ e a partícula é lançada de um ponto P0 da esfera de centro 0, 0, 0 e raio 0 maior que zero, com velocidade V0. Como é usual, considere como polos norte e sul da esfera, respectivamente, os pontos 0, 0, R0 e 0, 0, menos R0, ficando assim determinados seu equador, seus paralelos e seus meridianos. Seja AP0 o conjunto das velocidades V0 não nulas tangentes à esfera no ponto P0, para as quais a partícula descreverá um movimento circular uniforme sobre a esfera. Então, bom, para a gente entender melhor essa questão, vamos desenhar o que está acontecendo aqui. Bom, desenhado a nossa figura, a gente consegue resolver a questão mais facilmente. Ele diz, ó, que o AP0, né, é o conjunto das velocidades não nulas tangentes a essa esfera. No ponto P0, né, no ponto qualquer, para as quais a partícula vai descrever, ó, um movimento circular e uniforme sobre essa esfera. Vamos pensar aqui, imagine que tem um observador, uma pessoa aqui em cima, né, olhando a esfera, correto? Então vamos construir duas circunferências para a gente entender como vai funcionar a visão dessa pessoa aqui. Mas antes disso é interessante a gente já escrever que aqui em cima será o polo norte, como a questão diz, e aqui embaixo vai ser o polo sul. E a gente considera como o fluxo, né, do campo magnético vai ser sai do polo norte para o polo sul. Então imagina linhas de campo aqui, ó, passando paralela ao eixo OZ, né? Linhas de campo aqui paralelo a esse eixo, ok? E construído essas duas esferas, né, pois vai ser a visão da pessoa aqui em cima, imagina que a nossa linha de campo entrando, correto? Representado por esse X. Ou seja, a linha de campo está entrando como se estivesse entrando na tela. Ok? Aqui, ó. E aqui de igual forma também. Os nossos campos, as nossas linhas de campo entrando aqui na tela. Imagine que a nossa partícula Q esteja aqui, ó. Então vou desenhar aqui ao lado também. Lembrando, né, que a nossa força magnética vai ser a carga vezes a velocidade dessa carga em um dado campo magnético, ou seja, é V vetorial B. Imagina aqui o nosso vetor B apontando para cima e o nosso vetor velocidade apontando aqui para a direita. Pela regra da mão direita, se eu pego os 4 dedos e jogo para o B, né, com o movimento para cima, significa que você pode observar que o seu polegar vai estar apontando saindo da tela. Então, o seu polegar vai ser sua força. Aqui, ó. Então a força é como se estivesse saindo da tela. Seria o contrário, né? Se eu estivesse mantendo o meu campo magnético para cima e a velocidade aqui agora para a esquerda. Você pode anotar aí, pela regra da mão direita, né? V vetorial B, você vai ver que a sua força não vai estar mais saindo da tela, vai estar entrando na tela. Legal?
Então aqui, ó, imagina a nossa velocidade indo para cima aqui, ó, nossa carga aqui tem uma velocidade nesse sentido. Pela regra da mão direita, pode-se observar que se eu fizer V vetorial B, o que vai acontecer com a força? A força vai estar apontando aqui, ó, para fora. Então, dentro desse campo aí, onde o campo ele entra na tela, ele vai construir mais ou menos, essa partícula vai ter uma trajetória circular, porém, vai ser para fora aqui da nossa circunferência. Ao contrário, né, se a nossa velocidade aqui estiver nesse sentido agora, para baixo, pela regra da mão direita, a gente vai perceber que vai ter uma força apontando para o centro dessa circunferência. Imagine aqui de novo, sempre perpendicular aqui ao meu vetor velocidade, aqui ó, mais uma vez, e assim por diante, né? Ou seja, vai estar acontecendo um movimento circular uniforme nesse caso. Então imagina aqui, a nossa partícula na nossa esfera esteja aqui, ó, o campo para baixo, se a minha velocidade estiver nesse sentido, né, ela vai construir um movimento assim, né, circular, e tangenciando a minha esfera para cá. Por que tangenciando? Porque as forças vão estar apontando para o centro aqui dessa circunferência formada aqui, certo? Então o que acontece? Vamos ver a letra A então, ó. Se P0 está no equador, AP0 é infinito. Imagina aqui no equador, né? Aqui no centro, por exemplo. Vai ser infinito? Não, vai ser apenas vai ter apenas uma velocidade, fazendo com que essa trajetória seja perpendicular e também seja um movimento circular uniforme, né? Ou seja, só existe uma, ou seja, qual é a velocidade? Que é perpendicular ao campo magnético. Porque imagina, uma velocidade aqui, ó, seja uma velocidade em qualquer lugar, meio que inclinado assim para cima, ó, que não é perpendicular mais para o campo, vai ser um movimento não mais circular, vai ser um movimento helicoidal, ó, vai estar subindo. Ok? Então não é letra A, porque não pode ser infinito, é apenas um. Letra B, se P0 é um dos polos, AP0 é infinito. Imagina aqui, um polo aqui embaixo, né? Imagina que a carga esteja aqui, inserida nesse campo magnético. Ela vai estar circulando aqui assim, ó. Não vai estar tangenciando a minha esfera, então não é letra B também. Se P0 não é um dos polos, ou seja, pode ser qualquer ponto aqui menos os polos, ele é unitário, de fato, como a gente provou aqui. Para que haja um movimento circular uniforme e esse movimento tangencia a esfera, só pode existir uma velocidade, certo? Então realmente é a nossa letra C. Que velocidade é essa? É a velocidade que seja perpendicular ao campo magnético. Duas bolas, B1 e B2, ambas com massa m, deslocam-se num plano vertical OXY com o eixo vertical OY, após terem sido lançadas obliquamente dos pontos P1, 0, 0 e P2 a 0, nos instantes T1 e T2, respectivamente, e se chocam no instante T. Após o choque, as bolas passam a se mover juntas. Considere que a única força que atua no sistema é a força-peso e que V1 é igual a V1x, V1y e V2 é igual a V2x, V2y. São as velocidades iniciais de B1 e B2. Nessas condições, se após o choque as bolas se movem na vertical, então pode-se concluir que... Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui, sempre é interessante a gente desenhar. Vamos lá. Bom, legal. Então, desenhado aqui, o movimento dessas nossas partículas, onde essa em azul é a nossa B1, né? A bola 1, e em amarelo é a bola 2, certo? Elas começaram daqui, ó, 0, 0, né? E a amarelo começou nesse ponto A aqui, ó, ponto A, 0, né? Legal, então elas se chocam. A questão diz que após se chocar, elas entram em movimento vertical devido à força-peso aqui, ó. Então tem uma velocidade aqui resultante, indo para baixo. Então significa que aqui, imagina aqui, ó, no início, temos a componente da bola 1, a componente da velocidade 1x, né? E aqui, nesse ponto, no ponto A, né, temos a velocidade 2 na componente x, certo? Então o que está acontecendo aqui? Quando a bola se choca, não há mais de um movimento, senão a força-peso atuando nela, certo? Então ela faz a trajetória aqui
e faz esse trajetório aqui. Significa que quando essas bolas se encontrarem, a velocidade resultante no eixo x vai ser igual a zero, certo? Então, para que isso aconteça, a gente tem que fazer o somatório, né? Por exemplo, V1x mais V2x tem que ser simplesmente zero, né? Então, se a gente jogar para o outro lado, vai ficar V1x vai ser igual a menos V2x, certo? Que já é a nossa alternativa, questão bem tranquila. A gente pode fazer também por quantidade de movimento, né? Que a quantidade de movimento no eixo x vai ter que ser zero também. Mas eu prefiro, né, que eu acho que a gente consegue analisar e achar a alternativa de maneira mais rápida, observando assim, que as componentes aqui no eixo x ela vai se zerar, vai existir apenas a velocidade do componente y, né, que elas vão estar descendo aqui, certo? Então, analisando as alternativas, a gente encontra a alternativa C. Dois pontos materiais de massa m movem-se num eixo horizontal OX, sujeitos apenas à força de atração gravitacional newtoniana. No instante t0 igual a 0, um dos pontos estava na posição x igual a 1, com velocidade v0 maior que 0. E o outro ponto encontrava-se no ponto x igual a menos 1, com velocidade menos v0. Suponha que todos os dados acima estão com unidade do SI e denote por g a constante gravitacional. Qual o menor valor possível de V0 para que esses pontos materiais não se choquem em um instante T1 maior que 0? Bom, vamos desenhar aqui o nosso eixo x e as nossas partículas de massa m com as suas respectivas velocidades. Certo, desenhado aqui o nosso eixo, bom, e ele diz que está se movimentando na horizontal, correto? Aqui nesse eixo horizontal OX. Então desenhei aqui a nossa reta. Então temos aqui essa posição menos 1 e a posição 1, e a velocidade menos V0 e a velocidade V0. Observe que eles estão indo em sentidos opostos, certo? Mas a questão nos diz que existe uma força de atração, e essa força de atração é a força gravitacional. Ó. Imagina aqui, ó, um F para cá, uma força gravitacional e outra para cá. Elas estão se atraindo por essa força gravitacional, certo? E a questão pede a menor velocidade, o menor valor possível para que essas duas partículas de massa m não se encontrem, não se choquem, certo? Então, para o outro lado eu tenho velocidade, para o outro lado eu tenho força. Legal, então vamos pensar o seguinte, para que essas duas massas não se encontrem, a gente tem que pensar num sistema. Imagine aqui, ó, a energia cinética do meu sistema, dessas duas massas, mais a energia potencial gravitacional tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Poderia até ser o seguinte, ó, poderia ser até maior igual a zero. Por que maior igual a zero? Porque se for maior, significa que a minha energia cinética vai vencer a energia potencial gravitacional. Ok? Essa força de atração entre elas. Certo? Mas como ele quer o menor valor, então a gente vai trabalhar com o igual. Ok? Então, de fato, a gente vai trabalhar assim, ó, energia cinética, mas a energia potencial gravitacional desse sistema tem que ser igual a zero, para a gente encontrar o menor valor, certo? A gente tem que se lembrar também que a energia potencial gravitacional ela é igual a menos o G, né, a constante G, vezes a massa de um, vezes a massa de outro, dividido pela distância. Né? Vamos chamar do D aqui, o Dzinho. Então vamos guardar aqui. Legal? Certo. Então energia cinética. Quem vai ser energia cinética? A energia cinética vai ser o seguinte, vai ser a massa, né, vezes a velocidade de 1, que é o V0 ao quadrado, sobre 2, mais a velocidade do outro, m vezes menos V0 ao quadrado, sobre 2, certo? Isso menos, vamos botar aqui mais menos G vezes M, né? Estou somando agora a energia potencial gravitacional. Sobre, qual a distância entre os dois? É 2 também. Isso tem que ser igual a zero. A gente pode dividir tudo por M sobre 2, né? A gente pode cortar esse M e o M,
2, 2 e o 2. Então, no final das contas, vai ficar 2V0 ao quadrado, né? Vou jogar essa energia potencial para o outro lado, vai ficar positivo. Igual G vezes M, né? Certo? Então, se eu pegar aqui a minha velocidade ao quadrado G vezes M, dividir por 2, né? A gente vai ter a nossa velocidade zero ao quadrado, mas ele quer só o V0, então vamos tirar a raiz. Nosso V0, por fim, vai ser G vezes M sobre 2, a raiz dessa galera aqui toda. Se eu desmembrar, vai ficar assim, ó. G raiz de Gm sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar. Então, o que sobrou? V0 vai ser, eu vou botar esse 2 para dentro da raiz, vai ficar 2G vezes M, raiz dele todo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, certo? Então é a nossa resposta final aqui, que é a letra D. Ok, então aqui é importante a gente lembrar essa relação aqui, ó, entre a conservação da energia. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com essa conservação, correto? Porque ele quer a menor velocidade possível. E a gente também tem que lembrar da energia potencial gravitacional, certo? Que é menos Gzão vezes M de um vezes a massa do outro, dividido pela distância, ok? Um gás perfeito, inicialmente com a temperatura T0 maior que zero, volume V0 maior que zero e pressão P0 maior que zero, é submetido sucessivamente a 3 transformações. A primeira é isotérmica e a pressão é dobrada durante essa transformação. A segunda é isobárica e a temperatura é triplicada durante essa transformação. Assinale a opção que apresenta uma transformação que, se for a terceira aplicada no sistema, fará com que o volume volte a ser original. Bom, vamos dividir essas 3 reações aqui. Bom, a primeira ele fala que é isotérmica, né? Vamos botar primeiro aqui a nossa temperatura inicial, o nosso volume inicial e a pressão também inicial. A primeira transformação ele fala que é isotérmica. Ok? Temperatura constante. Então o T0 permanece, né? Ele fala que a pressão é dobrada, certo? Então aqui é 2P. Só basta a gente achar que volume que está aqui. Bom, vamos lá. Na primeira, fica fácil, né? Se a temperatura permanece constante, então o que vai valer é a nossa relação de pressão inicial vezes V inicial vai ser igual 2P, ele fala que dobrou, né? 2P e o meu volume 1, certo? Na transformação 1. Então vai cortar o P com P, significa que o meu V1 vai ser igual V0 dividido por 2, a metade. Então vamos botar aqui. V0 dividido por 2. Legal, aí na segunda ele fala que é isobárica, tá? E é triplicada a temperatura. Então vou botar aqui isobárica. Isobárica a gente sabe que a pressão é constante, então vai permanecer 2P0, ok? A temperatura ela é triplicada. Agora basta a gente achar o nosso volume. Então vai ficar assim, já que o que é constante é a pressão, então vai ser a relação entre volume, V0 sobre 2, né, anterior, sobre T0, vai ter que ser igual ao volume no 2, né, dividido por 3T0. Então posso cortar T com T, correto? Então vai ficar, o V2 vai ser 3V0 dividido por 2. Então vamos botar aqui, vai ser 3V0 dividido por 2. Essa é a minha segunda transformação. Aí ele diz o seguinte, assinale a opção que apresenta uma transformação que, se for a terceira aplicada no sistema, fará com que o volume volte ao original, ou seja, esse V0 aqui tem que ser original, voltar. Legal? Então, testando as alternativas, se a gente vê a alternativa D, que de fato é o nosso gabarito, vamos testar isobárica, né? Se for isobárica, a pressão ela tem que ser o quê? Constante. Então imagina aqui, a gente pega a nossa transformação anterior, que foi a segunda, né?
Então vamos lá. Então vai ficar isobárica, a pressão permanece constante. Então a relação vai ser 3V0 sobre 2, que é o meu volume, dividido pela temperatura anterior, né? Agora a da terceira reação, que vai ser o V0 dividido por uma temperatura que eu não sei, né? Então a gente pode cortar V0 com V0, então vai ficar 3 sobre 2T igual a 3T0. A gente pode cortar o 3 com 3, vamos achar que o T ele é igual a 2T0, certo? Então olha só, se for isobárica, aqui vamos ver essa D, em que a temperatura seja multiplicada por 2/3. Olha só, a minha temperatura era 3, aqui ó, era 3T0. Para ela ser transformada por uma temperatura de 2T0, significa que o meu 3T0 tem que ser multiplicado por 2/3, né? Aí eu corto 3 com 3, vai ficar o quê? 2T0, que é justamente a minha temperatura aqui, certo? Para que o meu volume volte ao volume inicial, V0. Perfeito? Então é uma questão bem tranquila aí para saber, para conhecer, né? As transformações isotérmica, isobárica, né? E transformações isocóricas também, né? Então, para a gente conseguir fazer essa questão, a gente tem que saber essas relações dessas transformações, ok? Um bloco de alumínio de 100 gramas, cujo calor específico é de 0,22 calorias por grau Celsius, e está a uma temperatura de 30 graus Celsius, recebe uma quantidade de calor de 1.100 calorias. A temperatura do bloco após esse fato é de uma questão típica de calorimetria, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que o calor recebido é igual a massa vezes o calor específico daquele material, que no caso é o alumínio, vezes a variação de temperatura, certo? Cada material tem seu calor específico, né? Então é um dado específico de cada material. Então vamos lá, ele falou que recebeu 1.100 calorias, então vamos botar aqui 1.100 vai ser igual a massa dele, que é 100 gramas, né? Vezes 0,22, vezes a variação de temperatura. Ele falou que estava com uma temperatura inicial de 30 e final a gente não sabe, né? Que é justamente o que ele quer. Vamos botar T aqui menos 30, certo? Se a gente pegar e multiplicar por 100, esse 0,22 vai dar 22 vezes T menos 30. Dividindo o 1.100 por 22, vai dar aqui 50, né? É igual a T menos 30. Jogando o menos 30 para o outro lado, vai ficar T igual 80 graus Celsius, que de fato é a nossa resposta, a nossa letra D. Uma questão bem simples, só bastava a gente conhecer essa relação aqui entre o calor, massa, calor específico e variação de temperatura, ok? Uma mola de constante elástica Ka e comprimento natural La encontra-se na vertical, com a extremidade superior presa num ponto P, e tem em sua extremidade inferior um ponto material de massa M1. Uma segunda mola de constante elástica Kb e comprimento natural Lb encontra-se também na vertical, com a extremidade superior presa no ponto de massa M1, e tem em sua extremidade inferior um ponto material de massa M2. Seja G a aceleração da gravidade e suponha que as molas obedeçam à lei de Hooke, admita ainda que as únicas forças que agem nos pontos são a força peso e a força elástica das molas, e que o sistema encontra-se em equilíbrio com o ponto de massa M2, suspenso acima do solo. Nessas condições, a distância de P ao ponto de massa M2 é... Imagina que imagina que ele esteja preso no teto, né? E aqui eu tenho a nossa mola, certo? Embaixo dessa mola, no ponto inferior, nós temos esse bloco, né? Essa massa, M1. Ok? E a questão diz que logo no ponto onde está essa massa M1, tem uma outra mola que fica embaixo, né? Que está presa no bloco M1. Essa mola aqui, ó. Certo? E na parte inferior dessa segunda mola tem a massa M2, certo? Ele diz que o comprimento natural dessa segunda mola
LB. E a constante é KB. E na primeira, lá em cima, é LA e KA. Então vamos pensar aqui o quanto de peso, né, essa primeira mola que ela está suportando. Ela está suportando o M1, né, e também está suportando o M2, certo? Então, para estar em equilíbrio, a força-peso tem que estar igual à nossa força elástica. A força elástica tem que estar igual à força-peso, né, para estar em equilíbrio ali, certo? Então fica tudo um pouco mais fácil para a gente. Então, significa que a primeira mola está suportando o peso do M1 e o peso do M2, certo? Então, vamos lá. P1 mais o peso 2 vai ser igual ao quê? Vai ser a constante Ka, porque é a primeira mola que está suportando esse peso todo, vezes a variação, vamos botar x1, né? A variação dessa mola, né? O quanto ela estendeu, certo? Então, P1 vai ser M1 vezes gravidade, mais P2, que é M2 vezes a gravidade, que é igual Ka vezes x1. E agora a nossa segunda mola. A segunda mola apenas está suportando o peso do M2, certo? Então vamos simplificar. Vai ser P2 igual a constante elástica dela própria, né, vezes a variação. Então vai ficar M2 vezes a gravidade igual a constante dela vezes a variação, né, do comprimento. Vamos botar 2 aqui, né? X1 não, vamos botar 2, certo? Legal. Então a distância total, né, vamos botar aqui, essa distância total, o D, vai ser a variação da segunda e da primeira mais o comprimento natural delas, certo? Então vamos lá, vamos botar em evidência. A gente sabe que o nosso delta, o delta x1 vai ser o quê? Vai ser G vezes M1 mais M2, né, sobre K. Delta x2 vai ser o quê? Vai ser M2 vezes G dividido por KB, né? Passando dividindo. Delta x1 mais delta x2 mais o comprimento, né, de cada um. LA mais LB. Então vamos somar eles. Vai ficar assim, ó. G vezes M1 mais M2 sobre KA mais M2 vezes G, né, sobre KB. Tira no MMC, aqui fica KB, né, e aqui fica KA, certo? Então, multiplicando ali em cima, vai ficar como? Vai ficar KB G M1 mais KB G M2 mais KA G M2. Beleza? Agora todo mundo dividindo pelo seu MMC, né? Dividido por KA vezes KB. Isso daqui é o somatório de delta x1 com delta x2, certo? Então vamos botar em evidência aqui que a gente pode botar, né? Vamos botar o G. Ficaria G vezes M2 vezes KA mais KB, né? Eles têm a mesma massa ali, M2, mais M1 com KB isolado, certo? Tudo isso aqui dividido por KA vezes KB. Sendo que tem o comprimento natural das próprias molas, né? Então vai ser mais LA mais LB. Beleza? E se você reparar, é a alternativa B, né? Então, para a gente fazer essa questão, a gente tem que ter em mente essa relação aqui de equilíbrio, né? E saber a fórmula da força elástica, que é a constante elástica vezes a variação do comprimento dela. Em duas colunas cilíndricas verticais C1 e C2, ambas de mesma altura, respectivamente de diâmetros D1 igual a D
e D2 igual a 2D, ligadas por um cano de volume desprezível na sua parte inferior, são colocados 4 líquidos não miscíveis, LA, LB, LC e LD. Obtém-se um equilíbrio para o sistema com LA na parte inferior de ambas as colunas, LB sobre LA, na coluna C1, LC sobre LA e LD sobre LC na coluna C2. Nessa posição de equilíbrio, as superfícies livres de LB e LD encontram-se numa mesma altura e a superfície de contato do líquido LA com os outros líquidos é mais baixa na coluna C1 que na coluna C2. O líquido LA tem densidade maior que os outros três. Nessas condições, pode-se deduzir que as respectivas densidades A, B, C e D dos líquidos LA, LB, LC e LD satisfazem. Bom, para a gente fazer essa questão é interessante primeiro nós desenharmos esses dois cilindros, ok? Bom, desenhados já aqui os nossos dois cilindros, né, as nossas colunas, bom, a gente já botou aqui os nossos líquidos, né? Ele diz que o líquido A, né, ele tem uma densidade maior do que todos os outros três líquidos, certo? Que é o B, o C e o D. Então, como ele tem uma densidade maior, ele vai ficar na parte inferior desse reservatório. Sendo que ele diz que o líquido C ele está sobre o líquido A e tem uma densidade maior do que o líquido D. Então ele vai ficar entre o A e o D, certo? E na coluna, essa aqui é a coluna C1, né? E essa aqui é a C2. E na C2 nós temos apenas esses dois líquidos, que é o A e o B. Como o A ele tem um líquido maior do que todos os outros, então o B vai estar acima do líquido A. E a questão diz também que todos esses líquidos estão em equilíbrio e no mesmo nível, certo? Então por isso que eu desenhei aqui essa linha coral aqui e a linha verde estão no mesmo nível. Legal. Bom, para a gente fazer essa questão, a gente vai ter que botar algumas considerações. Veja que nas alternativas ele tem uma relação de igualdade, tem uma relação se um é maior, outro é menor. Então vamos tentar pegar um ponto e construir essas relações. Vamos pegar esse ponto aqui no líquido A, né? Vamos chamar esse ponto W. A gente vai pegar o mesmo nível desse líquido na outra coluna, X, né? Então significa que a pressão no ponto W vai ser igual à minha pressão no meu ponto X, certo? E vamos pôr alturas aqui nesses líquidos, né? Vamos considerar algumas alturas. Imagina que aqui, ó, aqui seja o HD, aqui seja a altura do líquido C, e aqui do ponto X, onde a gente vai calcular até a superfície do líquido A, vai ser o HA. Então vamos somar essas expressões. A pressão no ponto W vai ser a densidade do líquido B vezes HA, como se fosse aqui também fosse HD, aqui fosse HD, daqui para cá também fosse HC, né? E daqui até a superfície do líquido A fosse HA. Beleza? Então vamos lá. A densidade do B vezes a altura do A mais a mesma densidade do B, porque a gente está no mesmo líquido, vezes a altura do C mais densidade do B vezes a altura do D. Igual no ponto X, vamos lá. Vai ser a densidade do A agora, né, porque a gente está no líquido A, vezes a altura do A, mais a densidade do C vezes o HC, do D vezes o HD. Observe que vamos tentar pegar uma relação entre esse e esse, porque tem a mesma altura aqui e líquidos diferentes. A gente sabe que a densidade do líquido B ela é menor que a densidade do líquido A, correto? Porque a densidade do líquido A é maior do que todas. Então, se a gente está multiplicando pela mesma altura, ó, HA, significa que esse carinha aqui, ó, densidade do B vezes o H, ele vai ser menor que a densidade do A vezes o H, certo? Porque a densidade do A ele é maior do que a densidade do B. Então o que vai acontecer? Se esse é maior que esse, então como aqui é uma igualdade, para compensar, esse camarada aqui vai ter que ser maior que o do outro lado lá, ok? Porque é uma igualdade. Então vamos lá. A densidade do B vezes a altura do C mais a densidade do B vezes a altura do D tem que ser maior que a densidade do C vezes a altura do C mais a densidade do D
vezes a altura do D. Veja que a gente tem bastante variáveis aí, né? O que a gente vai ter que fazer nesse caso aqui para a gente conseguir achar uma relação entre essas densidades, né? Porque aqui tá vendo, ele constrói relações entre densidades. Vamos jogar, por exemplo, o nosso HD, altura D, tendendo a zero. Porque eu fazendo isso, olha só, gente, eu fazendo isso aqui, eu consigo ver todas as possibilidades onde o HC ele é maior do que o HD. Quando eu jogo o HD tendendo a zero, significa que o meu HD é quase desprezível em relação ao HC, ok? Então, se a gente fazer isso, então aqui ó, vai dar zero, né? Essa parte aqui vai dar zero, né? E essa parte aqui também vai dar zero, porque tem um HD. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar só o seguinte, ó. A densidade do líquido B vezes a altura C é maior que a densidade do líquido C vezes a altura C. Então, a gente pode cortar HC com HC, sobrou o seguinte, ó, sobrou a densidade do líquido B tem que ser maior que a densidade do líquido C, ok? Por outro lado, se a gente fizer o HC tendendo a zero, a gente vai estourar todas as possibilidades onde o HD é maior que o HC. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora? Vamos tirar aqui. Agora, o nosso HC aqui vai ser zero. Então, esse cara aqui vai zerar. E esse cara aqui também vai zerar. Vai sobrar o do lado. Vai ficar densidade do líquido B vezes o HD tem que ser maior que a densidade do líquido D vezes a altura do D. A gente pode cortar aqui, corta. O que vai sobrar é o seguinte. A densidade do líquido B ele é maior que a densidade do líquido D. Portanto, a gente achou ó, duas relações importantes, certo? Ou a densidade do líquido B vai ser maior que a C, ou a densidade do líquido B vai ser maior que a D. A única alternativa que nos expressa essas informações é a letra B, ok? Porém, essa questão gerou uma dificuldade, porque quando eu ponho o ou aqui, né? Seguinte, a densidade do líquido B é maior que a densidade do líquido D, ou a densidade do líquido B é maior que a densidade do líquido C, me remete a quando a densidade do líquido B for maior do que a densidade do líquido D, significa que a densidade do líquido B vai ser menor que a densidade do líquido C, que também remete à letra A. Ok? Então, uma é complemento da outra. Isso gerou uma certa dificuldade na hora da prova, porém a questão não foi anulada, permanecendo a letra B. Uma máquina térmica ideal de Carnot opera entre duas fontes de calor com temperatura T1 igual a 190 graus Celsius e T2 igual a 60 graus Celsius. Para que o rendimento dessa máquina térmica dobre, mantendo inalterada a temperatura da sua fonte quente de calor, a nova temperatura da fonte fria de calor da máquina deve ser de... Bom, vamos desenhar aqui a nossa máquina, né? Aqui nós temos o nosso sistema e aqui a gente tem uma das fontes. Essa aqui de cima é a fonte quente, essa de baixo é a nossa fonte fria. E aqui eu tenho o nosso sistema, certo? A fonte quente ela joga calor aqui no meu sistema e aqui é rejeitado, né, uma quantidade de calor também na fonte fria. E o que sobra aqui, né, vai ser o meu trabalho. Legal? Bom, mas na máquina de Carnot tem uma peculiaridade. Na máquina geral, o rendimento é o quê? É 1, que é 100% menos desperdício, né? Que é a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Isso para qualquer máquina térmica, né? Mas de Carnot é diferente. A máquina de Carnot é a máquina que tem o maior rendimento possível. Carnot descobriu que existe uma relação entre a quantidade de calor e a temperatura na máquina ideal, que vai ser 1 menos temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. A relação entre o calor e a temperatura na máquina de Carnot tem que ser igual. Então, substituindo, vamos lá. O rendimento vai ser igual a 1 menos da fonte fria, né, temperatura 60 graus, sobre 190. Isso aqui vai dar 190 menos 60 sobre 190. Vai dar 130, né? Vamos simplificar, vai ficar 13 sobre 19. Ele quer uma máquina que o rendimento dobre, né? Sem alterar a temperatura da fonte quente de calor. Então a gente vai dobrar esse rendimento. Vamos pegar 2 vezes, né, multiplicado a esse rendimento que a gente achou, que vai ser uma nova relação de temperatura. Vai ser a temperatura da fonte fria, né, sobre 190, ok?
Então vai ficar 26 sobre 19, que é igual a 190, menos TF sobre 190. Vamos simplificar aqui 19 com 19, vai ficar 10 aqui, né? 10 vezes 26 vai dar 260, que é igual a 190 menos TF. Nesse caso, jogando para o outro lado, né? Vamos achar que a temperatura da fonte fria vai ser de menos 70 graus Celsius, certo? Que é a nossa letra E. Só bastava aqui, para a gente conseguir fazer essa questão, conhecer a relação da máquina de Carnot entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, ok? E depois dobrar esse rendimento que achou.